Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal Fórmula de Soluções. Hoje nós vamos continuar o módulo de evolução dos modelos atômicos, em nossa aula 2, sobre ideias gregas. Mas antes de nós começarmos, já deixe seu like, se inscreva no canal caso não seja inscrito e lembre-se de ativar o sininho das notificações para não perder nenhum novo vídeo. Em nossa última aula, nós estudamos a teoria do Big Bang, que foi aquela grande explosão que originou planetas, galáxias, estrelas, ou seja, tudo o que nós conhecemos. Ela se deu há quase 14 bilhões de anos atrás. E nós vamos fazer um salto temporal. Vamos então para a história da humanidade há 600, 400 a.C., mais precisamente na Grécia Antiga. Aqui nós temos um mapa da Grécia Antiga e nós vamos começar pela cidade de Mileto, aonde nós vamos estudar Tales de Mileto, que começou a pensar sobre como que as coisas eram formadas. E então ele lá começou a ver que todas as coisas poderiam ser cheias de deuses e que deveria existir um elemento primário para constituir toda a matéria. Para Tales, a água era o princípio de todas as coisas. E talvez ele tenha pensado nisso porque a água estava presente no céu, na terra, no oceano, em comida, plantas, animais, solo. Então, para Tales, a água seria o princípio formador de todas as coisas. Já os seus discípulos, eles lá colocaram que todos os objetos são constituídos de uma única e elementar substância, que muda de forma, como os deuses, para produzir diferentes coisas que não podem ser criadas e nem destruídas. Quando os discípulos falam essa parte de coisas que não podem ser criadas e nem destruídas, a gente pode perfeitamente associar ao princípio de Lavoisier. Na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, Tales, para ele, a água forma as coisas e para os seus discípulos era uma substância única e elementar. E essa visão ela se chamou de monismo, visão na qual todas as coisas são feitas a partir de uma mesma matéria primitiva. E nós temos essa afirmação, o todo é um. Porém, Tales e seus discípulos, eles tiveram algumas contestações. Por exemplo, como a poeira poderia ser feita a partir de água? E aí, a resposta que foi dada é que não deveria ser muito bem a água o princípio formador de tudo, mas uma matéria elementar que não deveria ter nenhuma propriedade. Ela poderia se transformar em tudo o que nós conhecemos. E aí fizeram uma outra pergunta. Como a matéria elementar, sem propriedade alguma, poderia se transformar em objetos com propriedades diferentes? E Tales, então, ele foi um dos primeiros pensadores sobre essa parte de como que nós podemos dividir coisas e organizar essas coisas. Bem, tivemos alguns outros filósofos gregos, Parmênide de Eleia, por exemplo, com a parte do ser e do não ser, Heráclito, que é o pai da dialética, e Zenon também, mas vamos nos ater mais a Leucipo de Abdera e também Demócrito de Abdera. Bem, Leucipo e Demócrito colocaram que o pleno não é uma entidade única, e sim um número infinito de pequenos plenos, indivisíveis e invisíveis. Então, eles começaram a colocar que, se nós pegássemos a matéria e fôssemos dividindo-a, iríamos chegar em um momento que não poderia mais ser dividida. E seria a parte que foi denominada de átomos. Átomos seriam a porção constituinte mínima e indivisível de toda a matéria. Vem do grego, a é não, tomo, divisão. E aqui Leucipo e Demócrito começam a colocar a ideia da matéria descontínua. Ou seja, se nós pegarmos qualquer corpo e começar a dividi-lo, iremos chegar numa porção mínima, indivisível, que é o átomo. Ou seja, todas as coisas que vemos são formadas por átomos. Depois, Empédocles de Agrigento colocou a teoria dos 4 elementos, que a matéria seria formada pela mistura de 4 elementos da natureza, fogo, terra, ar e água,
que foi também visto como os átomos existentes. Poderíamos ter átomos de fogo, de terra, de ar e água, dependendo a constituinte da matéria. Se fosse, por exemplo, ferro, ferro é muito duro, logo deveria ter constituído por terra e fogo. Se você tem algo que é macio, deveria ser constituído por ar e água. E fazendo um resumo dessas principais ideias gregas, o que nós temos? A ideia da descontinuidade da matéria, a matéria ela é divisível, a divisão da matéria vai levar à obtenção de átomos, que do grego quer dizer sem divisão. Existiriam 4 tipos de átomos, terra, ar, fogo e água. Os corpos visíveis resultam da combinação de átomos. Olha só que coisa interessante, hoje nós já falamos de ligação química, ou seja, já em 400 anos antes de Cristo falavam não de ligação química, mas que os átomos poderiam se combinar para formar os corpos visíveis. E que os átomos teriam as suas propriedades específicas. Cada um teria seu tamanho, sua forma própria e a sua impenetrabilidade. Esses conceitos eles são muito atuais se nós formos ver. Bem, vamos aqui terminar falando de Aristóteles. Aristóteles foi um ferrenho defensor da ideia da matéria contínua. Ele era discípulo de Platão e, aqui, em algumas palavras, ele achava um absurdo existir algo indivisível. Ele não acreditava na existência de átomos. E essa ideia da matéria contínua, ela é, por exemplo, se nós pegarmos uma mesa e começarmos a dividir a mesa, o que nós vamos ter são porções cada vez menores da mesa. Até que nós vamos chegar numa porção que é muito pequena, que é muito semelhante a uma mesa normal e que ela pode ser dividida, só que a gente não enxerga. Essa é a ideia da matéria contínua. Ela descarta o surgimento dos átomos. E ela foi a ideia que prevaleceu durante muito tempo na história da humanidade. Nós tivemos alguns pensadores, mas a ideia de Aristóteles ela sobrejugou a ideia dos átomos. E essas ideias elas prevaleceram até o Renascimento, por volta do século XV. Ou seja, ficamos quase 2000 anos com essa parte dos conceitos químicos estagnados, a ideia da matéria contínua. Bem, eu aqui também trouxe um poema de Tito Lucrécio Caro. Ele era romano já. Nós não estamos mais na época da Grécia Antiga. E aí o nome é De Rerum Natura, ou, em português, concernente à natureza das coisas. E olha só que belo esse poema e quanta química que ele traz consigo. Átomos são extremamente pequenos, indivisíveis, partículas imutáveis, que não podem ser criadas nem destruídas. Embora construam algumas substâncias comuns, átomos diferem em forma, tamanho e peso, o espaço entre o átomo é vazio, vácuo, os átomos ficam juntos em corpos por ligações mecânicas, hoje nós já falamos de ligações químicas, e assim produzem a variedade infinita do mundo material. A densidade de um corpo é a relação inversa entre a quantidade de espaço vazio entre os átomos. Átomos estão em movimento perpétuo, que persiste por ele mesmo. Olha que texto atual, vários conceitos nós podemos trazer para o nosso conceito atual de átomo. Bem, a natureza do universo consiste, então, em sua essência de duas coisas. Existe átomos e existe vazio. E sem vazio, e isso parece bem claro, nada pode ser esmagado, partido ou cortado pela divisão em dois. Então, nós sabemos que no átomo nós temos uma parte que tem a massa, outra parte que é um imenso vazio, que nós falamos que é a eletrosfera. Olha como, sem os nomes atuais, nós já podemos ver coisas muito interessantes ao longo da história da humanidade. Porém, mesmo em 57 a.C., a ideia que perdurava era a da matéria contínua de Aristóteles. E aí, pessoal, ficou alguma dúvida? Curtam e comentem. E lembrem-se de se inscrever no canal do YouTube, curtir nossa fanpage do Facebook e Instagram. Um grande abraço a todos, pessoal. Vamos às aulas!